Olá pessoal, sejam bem-vindos ao The Botafogo Way. Esse canal é dedicado a todo torcedor botafoguense, espalhados por todo o planeta. Se você também foi escolhido pela estrela solitária, inscreva-se no canal e bota fogo no botão de like. A nova era do Glorioso está apenas começando. Esse é o The Botafogo Way. Olá pessoal, meu nome é Marco Prates e sejam bem-vindos de volta ao The Botafogo Way. No episódio de hoje da série Lendas do Botafogo, nós vamos falar do Roberto... Enfim, vamos falar de mais uma das intermináveis lendas do Botafogo. Se isso também é de seu interesse, inscreva-se no canal e bota fogo no botão de like. E vamos ao vídeo. Roberto Lopes de Miranda nasceu no dia 31 de julho de 1944 em São Gonçalo, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1956, aos 12 anos de idade, iniciou a carreira no meio-campo do Manufatora, que hoje se chama Associação Desportiva Niterói. Logo no ano seguinte, aos 13 anos, foi contratado pelo time juvenil do Botafogo e faria parte de uma safra repleta de novos talentos. E ainda chegaria a ser campeão da categoria em 1962 aos 18 anos, o que fez com que o time profissional do Glorioso o promovesse ainda naquele mesmo ano. Roberto passaria a fazer parte de um elenco que contava com a base da seleção brasileira, com Garrincha, Nilton Santos, Quarentinha, Amarildo, Manga e Zagallo. Junto de tantos talentos, o menino começaria a demonstrar os primeiros sinais de sua personalidade em campo. E logo em sua primeira temporada como profissional, já seria campeão carioca em 1962. E logo no ano seguinte, já em 1963, com a saída de Quarentinha, já em fim de carreira, Roberto se tornaria titular da equipe. E daí em diante, começaria a dominar o cenário nacional. Muito rápido, sagaz e oportunista, era dono de uma raça, de um espírito de luta que não eram comuns naquela época. Começou a ganhar a fama de não fugir da briga. A forma agressiva e ligeira com que passava dos zagueiros adversários fez com que o menino, até então conhecido apenas como Roberto, passasse a ser chamado agora de Vendaval. E ao longo da década de 60, Roberto Vendaval faria parte de um dos elencos mais vitoriosos da história do Botafogo. Já imaginou um ataque desses? Furacão e Vendaval? Isso sim, são coisas que só acontecem com o Botafogo. E ele praticamente venceria tudo o que viria a disputar com a camisa alvinegra. Seria campeão do torneio Rio-São Paulo de 64 e de 66 e do Campeonato Carioca de 64, de 66 e de 67. Nesse último, com uma performance fantástica e ainda marcando o gol na final contra o Bangu. Além disso tudo, venceu também o torneio de Caracas de 1967, o que faria dele e do Glorioso campeões do mundo pela primeira vez. E isso acabou por lhe proporcionar sua primeira convocação para a seleção brasileira ainda naquele mesmo ano. Mas não para por aí. Em 1968, o Vendaval se tornaria tricampeão do Campeonato Carioca e ainda seria artilheiro da competição com 13 gols. E também voltaria a vencer o torneio de Caracas de 68 e de 70. E ainda conquistaria a Taça Brasil de 1968. E com todos esses títulos na bagagem, o Vendaval foi soprar no México, onde jogaria sua primeira Copa do Mundo pelo Brasil. Como de costume, o Vendaval conquistaria mais um título em sua carreira. Agora, o de campeão do mundo com a camisa amarelinha. E assim entraria de vez para a história do futebol. Apesar de não ser titular em nenhuma partida da Copa, foi um dos jogadores mais acionados por Zagallo durante os jogos. Infelizmente, a partir daí, começou a sofrer com muitos problemas de lesão. E por força do destino, nunca mais voltaria a ser o mesmo jogador. Deixou o Glorioso em 1972, já com 28 anos de idade. Passou rapidamente pelo Flamengo por empréstimo entre 72 e 73, fazendo apenas 11 partidas. Ainda em 73, foi transferido para o Corinthians, por onde ficou por mais 3 anos.
e, devido às constantes lesões, participou apenas de 77 partidas nesse período. E foi lá que ele passou a ser chamado de Roberto Miranda, já que na equipe paulista já tinha um outro Roberto, o Rivelino. Depois, tentou um retorno ao futebol carioca jogando pelo América, mas nunca conseguiu se recuperar de uma cirurgia feita no joelho direito, o que o fez abandonar a carreira de forma prematura aos 32 anos de idade. Pela seleção brasileira, fez 18 partidas e marcou 9 gols. E ainda foi campeão do mundo, o único título de Roberto Miranda sem a camisa alvinegra. O Vendaval é o 9º maior artilheiro da história do Botafogo, com 154 gols em 352 jogos, numa carreira de 15 anos de glorioso, desde os tempos de juvenil. E principalmente, Roberto, o Vendaval, Miranda, deixou para sempre marcado na memória alvinegra um espírito vencedor, de muita luta e de muita raça.